Queridos telespectadores, amigos do programa Brasília Notícias, estamos aqui começando mais um quadro, A Raiz do Problema. Vamos atacar a raiz do problema, não vamos nas consequências, mas vamos na causa. E está conosco aqui um amigo de longas datas, Dr. Diógenes. Eu vou dar as credenciais do Dr. Diógenes, porque eu conheço o Dr. Diógenes pelo menos uns 40 anos, né? Domínio geral. Meu amigo, pessoal, frequenta a minha casa e é uma pessoa que eu tenho a máxima honra em ter como amigo. Obrigado, meu amigo. Dr. Diógenes, ele é pós-graduado em Ciências Políticas, pós-graduado em Docência para o Ensino Superior, pós-graduado em Direito Público, pós-graduado em Direito do Estado, MBA em Administração Pública e mestre em Direito Constitucional. Pois é. Então, uma pessoa gabaritada para ir na raiz do problema. Só lembrando ao meu amigo telespectador, minha amiga, que nós vamos tratar as causas. Esse quadro tem a intenção de trazer a máxima informação, a informação de uma forma bem embasada para que você tire as suas conclusões e possa definir níveis na sua vida, na sua família, nos seus meios de relacionamento, ok? Doutor Diógenes, que prazer, que prazer. Prazer enorme estar aqui, Geraldo, com você mais uma vez, né? Maravilha. Muito obrigado pelo convite. Isso. E nós vamos tratar sobre um assunto que tem perturbado a maioria do povo brasileiro e tem sido alvo de comentários e de insatisfações até, desde os mais altos escalões do governo até o mais simples trabalhador. Isso tem sido comentado e conversado entre eles, que é a instabilidade institucional. Verdade. Né? Instabilidade institucional. Nós vamos falar do primeiro ponto, doutor Diógenes, já entrando no assunto, que é sobre a invasão de competências. Né? Isso é muito importante porque o Estado Democrático de Direito pressupõe que os poderes eles são harmônicos, mas são independentes. Independentes, perfeito. Né? Então, com a palavra, doutor Diógenes. Prazer enorme estar aqui, Geraldo. Como eu disse agora há pouco, muito obrigado pelo convite. Eu acredito que essa escolha desse quadro para o seu jornal ela é muito oportuna, porque realmente o momento que o Brasil atravessa ele é incomum para a nossa história política e institucional. Torço para que esse quadro cresça, se firme dentro do seu jornal, que outras pessoas também possam vir aqui fazer uma análise, expressar sua opinião, seu entendimento sobre os fatos que agora estão vivos na memória e na vida de cada brasileiro, tanto os agentes políticos quanto a sociedade civil como um todo. E a sociedade brasileira, de fato, precisa de uma análise imparcial. Infelizmente, de modo geral, a grande imprensa, ela circunscreve a análise dos fatos de uma maneira muito superficial, muito isolada, e o título desse quadro que você escolheu, ele é muito feliz, porque quando a gente compreende a raiz do problema, claro, dentro do que é possível, não apenas pela complexidade do que é a política brasileira, mas também em relação à minha própria limitação para fazer essa análise, ninguém é dono da verdade, a gente vai apresentar aqui um ponto de vista, claro que o contraponto ele é saudável, ele é salutar, não é? Claro. Então que tenha sucesso e que esse quadro realmente se firme dentro do seu jornal. Obrigado. Em relação a essa invasão de competência, a essa crise institucional, o que a gente precisa analisar inicialmente, eu acho que eu já falei sobre isso na outra entrevista que a gente fez, aqui no Brasil, infelizmente, a ferramenta da cidadania, o instrumento da cidadania, ela não é manejada adequadamente pelo brasileiro. Isso é estratégico. Existe, desde pelo menos o início do século XIX aqui no Brasil, uma cultura de se manter o brasileiro afastado das instituições públicas, distantes do jogo de poder. É como se o brasileiro, de modo geral, servisse apenas para homologar decisões que já foram previamente tomadas por quem sempre manda no Brasil. Raimundo Fauro tem um extraordinário livro chamado Os Donos do Poder, em que ele trata exatamente disso. O poder no Brasil, infelizmente, tem dono, e o Brasil, repito, infelizmente continua sendo visto como um bem a ser aproveitado com um olhar privado, ao invés de se trabalhar a riqueza que o Brasil possui em favor dos 210, 215 milhões habitantes que essa terra abençoada possui. Então, quando você fala
dessa instabilidade, o primeiro fator que a gente precisa destacar é essa ausência do conhecimento do que seja cidadania. Cidadania não é, nunca foi e jamais será exercício ilimitado de direitos. Nós temos uma sociedade complexa, com grupos que defendem determinados valores, uns são cristãos, uns são agnósticos, outros são ateus, outros defendem religião de matriz africana, por exemplo, outros são a favor da escolarização e da ciência, outros preferem acreditar no empirismo. Então, como é que você acha o ponto de equilíbrio de todo esse jogo de valores? Com a ferramenta da cidadania. Você exerce direitos no limite em que seja possível a paz social entre todos esses segmentos da sociedade civil. Esse é o primeiro aspecto que precisa ser dito. A Constituição estabelece a forma como a cidadania deve ser construída, primeiro protegendo a família, artigo 226 da Constituição, depois educando o brasileiro, artigo 205, qualificando-o para exercer cidadania e, posteriormente, qualificando-o para o trabalho. Isso nunca aconteceu no Brasil. Isso, infelizmente, é letra morta no Estado brasileiro. Então, quando você fala dessa instabilidade institucional, primeiro aspecto, ausência de cidadania. Segundo aspecto, o Brasil, também citei agora há pouco, é visto como um patrimônio a ser explorado de uma forma privada por quem detém o poder no Estado brasileiro. E isso se tornou algo tão cultural, tão normal, que muitas vezes você vê agentes políticos falando que defendem a democracia, mas o entendimento dessa democracia para esses agentes políticos é a democracia em que a grande massa, a sociedade brasileira é mantida distante do jogo de poder, enquanto a minoria organizada toma as decisões e cuida da riqueza que o Estado brasileiro possui. E aonde acontece, ou aonde tem acontecido, na sua opinião, doutor, essa invasão de competência? A gente está vivendo agora um momento delicado e a gente precisa recuperar um pouco a raiz do problema. Quando você observa, por exemplo, que as atribuições do Poder Judiciário, elas estão circunscritas a uma possível instabilidade das instituições no jogo de poder. O que é que eu quero dizer com isso? Quando a relação entre executivo, legislativo e sociedade civil se desequilibra, o judiciário intervém para recuperar essa estabilidade, preservando as regras que foram constitucionalmente estabelecidas em 1988. A Constituição Federal estabelece isso ali a partir do artigo 110, por exemplo, 127, que dispõe sobre as atribuições do Ministério Público, que é quem detém o poder, por exemplo, de garantia da ordem pública, da defesa da democracia, e isso parece que foi esquecido. Então, o que é que acontece no Brasil? Vou dar só alguns exemplos buscando essa raiz do problema. Se você pensar bem, há um ano e meio atrás, 2 anos, estava se tramitando na Câmara dos Deputados uma PEC que procurava tornar os votos auditáveis aqui no Brasil. E um ministro do Supremo Tribunal Federal, e à época também ocupando cadeira no TSE, foi ao parlamento fazer articulações políticas, se reunia com líderes partidários, à porta fechada, e esses líderes partidários, depois de 2, 3 reuniões com esse ministro do Supremo Tribunal, eles substituíram os membros do partido que faziam parte de uma comissão que estava analisando essa possibilidade do voto auditável. Institucionalmente falando, é incabível, inconcebível que o ministro da Suprema Corte brasileira faça articulação política. Aqui eu não tenho juízo de valor sobre acerto ou erro, sobre o conteúdo que foi tratado nessas reuniões, em absoluto, eu jamais falaria isso. Mas não cabe ao ministro da Suprema Corte se dirigir ao parlamento para fazer articulações políticas. Isso não é função do judiciário, isso é função do próprio parlamento. Então aí já se caracterizou, a princípio, uma invasão de competência. Invasão de competência. Você tem, por exemplo, um outro fato que deve ser relembrado. Enquanto o presidente Bolsonaro estava fazendo a visita à Rússia, antes da guerra com a Ucrânia, negociando o envio de fertilizantes, a Rússia é um dos maiores produtores de fertilizantes do mundo, e o agro brasileiro é que sustenta a nossa balança comercial. O Brasil hoje alimenta facilmente aí 1 bilhão de habitantes no mundo, então ele estava negociando o envio de fertilizantes para o Brasil, enquanto o chefe do executivo estava em território russo, um outro ministro da Suprema Corte falou que era possível que o processo eleitoral brasileiro estivesse sofrendo ataque de hackers russos. Então você vê que não cabe, novamente, ao ministro da Suprema Corte se manifestar politicamente sobre o que quer que seja, principalmente quando o chefe do outro poder está exatamente no território russo. Pensa o constrangimento que isso causou para o chefe do executivo. Então, tudo isso vai
descredenciando o judiciário para a tomada de suas decisões. Porque a sociedade civil começa a olhar para o judiciário não como órgão independente e imparcial, mas como órgão cujos seus membros fazem articulação política e se manifestam politicamente como se fosse natural a um juiz fazer isso. Ok, então é a famosa invasão de competência e aquela frase que a gente sempre ouve dos juristas, né? O juiz ele tem que se deter aos autos. Ele fala nos autos. Como é que você sabe quando é que o juiz de futebol ele fez um excelente trabalho na partida, ou na final do Campeonato Brasileiro, ou na final de Copa do Mundo? Quando ele não aparece. Quando ele não aparece. Então, se o jogo terminou, o resultado que tinha que acontecer, aconteceu, e ninguém se lembra do juiz, é porque ele fez um excelente trabalho. Muito o papel bem. do judiciário é esse, ele não tem que aparecer, o judiciário não é protagonista de nada. Isso é o que dá legitimidade e credibilidade a ele. Ele só aparece para decidir o que está confuso e imediatamente ele se retira. É isso que faz com que as decisões sejam respeitadas pela sociedade civil. Maravilha! Nosso novo quadro, A Raiz do Problema. Vamos ganhar tempo, doutor? Vamos. A gente quase não se vê, então nós precisamos ganhar tempo Vamos e lá. Aproveitar essa sapiência aí. Vamos ao segundo ponto. Ativismo judicial. Explica para o nosso telespectador, doutor Diógenes, quais os aspectos que podem ser prejudiciais à população e ao governo como um todo em relação ao ativismo judicial? Basicamente, o ativismo judicial é quando o poder judiciário ele começa a falar constantemente fora dos autos. Ele começa a se apropriar de decisões que em um primeiro momento caberiam ao executivo, ao próprio legislativo. Então, se o Congresso não legisla sobre determinado tema e o judiciário acha que deveria legislar, ele toma decisão e diz como deve ser feito ou não se realizar determinada ação. Então, o ativismo judicial, assim, em poucas palavras, é uma interferência sistemática e contínua do poder judiciário nas relações da sociedade civil, o que é perigoso. Sim, sim. Muito bem. E nós vimos até o caso de um tema que foi abordado pelo Supremo alguns anos atrás, que foi a questão do aborto. Sim. Né? Queria que você explicasse um pouco para a gente essa questão. É mais um tema que, em um primeiro momento, e dada a repartição de poderes, a harmonia e independência dos poderes, artigo 2º da Constituição, isso é competência do Legislativo. Nenhum outro poder traduz mais o momento atual da sociedade brasileira do que o Legislativo. As pessoas criticam muitas vezes o deputado e o senador, mas ele está lá porque ele ganhou voto, ele foi eleito. Então, mas ele não age como deveria. Ele não chegou lá por amizade, ele chegou lá porque ele foi eleito para isso. Então, o Legislativo ele é exatamente a fotografia em tempo real do que é a sociedade brasileira. Se o Legislativo, por qualquer circunstância, acredita que decidir sobre o aborto favoravelmente ou contrariamente à legalização não é o momento adequado, isso é uma decisão do Poder Legislativo. Não é momento para discutirmos isso. Prerrogativa do Legislativo. Não cabe ao Judiciário fazê-lo. Todavia, tramita no Supremo Tribunal Federal a DPF 442, que trata exatamente da legalização do aborto no território brasileiro. E, mais uma vez, é perigoso porque isso não é atribuição do Poder Judiciário. Eu ainda faço menção, para quem quiser pesquisar a respeito, tem uma obra muito interessante de um professor da Universidade de Toronto, Han Herschel, chamado Em Direção à Juristocracia. É um livro em inglês, Towards Juristocracy. E ele trata exatamente dessa questão de que, para defender uma ordem política ou conseguir uma estabilidade, o judiciário se apropria de decisões que seriam de outros poderes. Isso é perigoso, eu repito, porque há uma invasão de competência, porque cria uma instabilidade entre os poderes do Estado e, em última análise, talvez você queira tratar disso, porque é uma consequência natural do ativismo judicial, talvez o quadro mais grave desse cenário seja a sociedade civil não respeitar mais as decisões judiciais. Isso é muito perigoso. E quando o judiciário, de modo contumaz, ele realiza o ativismo judicial, quando há uma intromissão de um poder em outro poder, a sociedade começa a perder a confiança nas instituições e, consequentemente, não vai cumprir decisões judiciais. Isso é muito perigoso. É exatamente o terceiro ponto que nós iríamos tratar. Então, programa Brasília Notícias, quadro A Raiz do Problema. A perda da credibilidade das decisões judiciais. Eu me lembro, doutor Diógenes, que na minha adolescência e quando eu estudava na faculdade,
qualquer decisão vinda do Supremo era algo, como o próprio nome fala, Supremo, era eivado de uma responsabilidade e de uma credibilidade muito grande. Hoje a gente vê um ministro dando uma canetada e já sendo questionado por todo mundo, já é um falatório e se tornou algo muito, vou usar esse termo, não sei se é o correto, mas vulgar. Sim. E o juiz de Supremo, ele não pode entrar dentro da vulgaridade. Eu acho que as decisões de um ministro do Supremo, elas têm que ser respeitadas sim, mas elas têm que ser eivadas de uma seriedade muito fundamento grande. Jurídico e constitucional. Sim, né? Explica para nós isso aí. Esse é o ponto que mais me preocupa nesse momento que o Brasil está vivendo. Talvez a raiz do problema não seja a gente analisar, por exemplo, as manifestações que estão acontecendo em todo o Estado brasileiro, ou o silêncio perigoso do Senado em relação a um certo exagero do comportamento de alguns ministros. Talvez o mais perigoso seja que as instituições do Estado brasileiro, de uma forma mais séria e preocupante do que já aconteceu em períodos anteriores, essas instituições se desconectaram da realidade do povo brasileiro. E isso é muito perigoso, porque embora ao longo da história política e jurídica do Brasil, as decisões nem sempre traduzem os anseios dessa sociedade, sempre houve em algum momento uma certa interação. E o que nós estamos vivendo hoje, isso é perigoso, eu vou insistir nisso, é que esse ativismo judicial, essas decisões monocráticas, não passando pelo plenário, decisões que não se ouve mais o Ministério Público, basta a gente ver o artigo 127 da Constituição Federal, elas começam a fazer surgir no seio da sociedade civil a vontade de um desrespeito às decisões judiciais. Isso é perigoso. Então, se eu posso ousar aqui, sugerir alguma coisa, os poderes do Estado brasileiro precisam dar um passo atrás, reavaliar onde é que está a origem dessa crise entre eles mesmos, sentarem, conversarem, para que haja uma paz social que consta, inclusive, no preâmbulo da nossa própria Constituição. Essa instabilidade que se agrava cada vez mais, se não for resolvida a curto prazo, ela pode conduzir a sociedade brasileira para esse momento de ruptura, e isso é muito perigoso. É preciso que os poderes atuem dentro da circunscrição que é estabelecida pela própria Constituição Federal. É preciso que a sociedade civil reconheça os seus representantes com legitimidade. E é preciso que essa interação entre sociedade civil e poderes constituídos, ela volte a ter algum tipo de vínculo de elo, porque essa ruptura que caminha a passos largos, é o que a gente percebe, ela está conduzindo o Brasil a um momento por demais perigoso. Ok, programa Brasília Notícias, quadro A Raiz do Problema. Chegamos ao final, então, dessa entrevista muito importante e muito instrutiva, muito proveitosa. Quero agradecer, doutor Diógenes. Aqui, Geraldo. É muito bom ouvi-lo, então, 2 minutos. Vamos lá, fale ao nosso público, ao nosso telespectador, aquilo que você pensa, a sua ideia a respeito do programa e a respeito do que você acha sobre a população brasileira. Extraordinária iniciativa sua. A gente precisa de instrumentos da imprensa que apresentem os fatos de forma imparcial e com clareza, procurando alcançar toda a sociedade brasileira. Nós precisamos fazer com que o cidadão se reaproxime das estruturas de mando do Estado brasileiro, que compreendam que é exercício de cidadania, e esse bloco dentro do seu jornal acho que é uma ferramenta com potencial extraordinário. Compreender a raiz do problema facilita com que as decisões sejam tomadas de forma mais racional, sem paixões políticas. Quem tem que ter paixão política é candidato, é presidente de partido, é agente político. Ministério Público, o Judiciário e a sociedade civil não tem que ter paixão política, tem que ter resultados. Então, independentemente do nome que está lá na identidade do agente político, o que a sociedade brasileira precisa compreender é que é preciso razão para analisar o que está acontecendo. E agora, olhando do outro lado do balcão, do ponto de vista das instituições para a sociedade, isso é o mais grave, é preciso que os poderes do Estado brasileiro encontrem uma solução rápida para essa instabilidade. É preciso que o Supremo reavalie essas decisões monocráticas. É preciso que o Ministério Público seja chamado a participar dessas decisões, dessas ações. É preciso que o Senado se comporte como um poder
nesse sentido moderador dessas decisões do judiciário, porque o que nós estamos vendo com muita clareza, e isso é muito perigoso, é que a sociedade brasileira está a poucos passos de não acreditar e não respeitar mais as decisões dos seus poderes. Então, é preciso que essa circunstância seja revista e que a sociedade brasileira tenha uma resposta clara de pacificação social. Num linguajar muito utilizado atualmente, é preciso parar de esticar a corda, Sim. porque ela está perto de romper e isso não é bom para ninguém. Maravilha, doutor Diógenes. Prazer, um prazer muito grande. Obrigado pelo convite, irmão. Outras oportunidades virão. Sempre que com você convidar, eu vou estar certeza. aqui. Prazer. E quero agradecer, querido amigo, querida amiga, telespectador. Esse quadro é para você pensar. Pense, avalie, tome suas decisões, mas não fique quieto dentro da sua casa. Haja, corra atrás, seja um cidadão Perfeito. que tenha atitude. O programa Brasília Notícias está chegando ao fim do seu quadro A Raiz do Problema. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Um abraço.